Mas o Senhor, Jesus, ele disse, né, que seja feita a sua vontade. Então, se a gente tiver que passar, nós vamos passar. E nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos ver o poder de Deus. E é bom que a gente passe mesmo por lutas e por dificuldades, que às vezes a pessoa não entende. Estou na igreja, estou buscando a Deus, estou passando por dificuldade. Mas é bom que passe. Porque cada momento que a gente busca, que a gente se entrega ao Senhor e é fiel a Deus, e a gente acaba tendo aquela experiência, acaba vendo a manifestação do poder de Deus. Porque é muito fácil, às vezes, a pessoa falar que fulano, beltrano, ciclano foi abençoado. Na Bíblia está escrito que o fulano foi abençoado. Ou você ouviu o testemunho de alguém. Mas na nossa vida também vai acontecer. Já está acontecendo em nome de Jesus. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, nós vamos continuar plantando em nome de Jesus. Nós vamos continuar na fé e vamos receber essa colheita de Deus. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 26, eu vou no 26, eu vou até o capítulo 26, versículo 1 ao 6, né? Para a gente poder entender. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Então, assim habitou Isaque em Gerar. Então, Isaque, ele queria ir para o Egito. Por quê? Porque aquela terra estava passando por uma grande fome. Um grande problema. Às vezes a pessoa quer fugir do problema, né? Não é verdade? E às vezes, fugindo do problema, ela acaba criando outros problemas na vida dela. E Deus falou: não vai para o Egito, porque eu vou te abençoar aí. E a fome era uma fome, conforme diz aqui no capítulo 26, versículo 1, que essa fome na terra era uma fome além da primeira fome. Quer dizer, era algo terrível. Então, naquele momento, Isaque quis ir para o Egito. Deus falou: não, pode ficar aí. Habita nessa terra, guarda os meus mandamentos, os meus preceitos, as minhas leis, porque eu disse que eu ia abençoar Abraão e eu vou abençoar você nessa terra. E é isso que Deus hoje também fala no nosso coração.
nessa terra que nós estamos semeando, nós também seremos abençoados em nome de Jesus. Ainda que seja algo impossível, né? Porque aos olhos humanos, às vezes as portas estão fechadas, desemprego, enfim, as dívidas e uma série de coisas. Mas se você continuar semeando, se você continuar plantando, se você continuar sendo fiel a Deus, ainda que hoje com choro, com lágrimas, mas você vai ver o resultado. Nós veremos o resultado em nome do Senhor Jesus. Não é o local, mas é o próprio Deus que abençoa. Às vezes a pessoa está num lugar para dar tudo certo e dar tudo errado. E às vezes está dando tudo errado. Às vezes é para dar tudo errado, mas quando você está sendo fiel a Deus, quando você está buscando a Deus, quando você está semeando na obra de Deus, até aquilo que está errado, que é para dar errado, vai dar certo. Porque Deus, Ele pode tudo e todas as coisas. E aí, lá no versículo 12, para encerrar essa palavra, e a gente poder glorificar a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas, para a gente encerrar no versículo 12, pastora, do mesmo capítulo. Olha só o que Isaac ele fez, né? Até aqui eu glorifico a Deus, porque essa igreja, apesar que tem ainda poucas pessoas, mas as pessoas aqui têm honrado o Senhor, porque é algo assim espontâneo, né? Que Deus está fazendo no coração. E as suas bênçãos também virão em nome do Senhor Jesus. Assim como você abre o coração para Deus, as bênçãos do Senhor vão vir também para a sua vida. Versículo 12. O que Isaac fez? Obedeceu a voz de quem? De Deus. Não foi para o Egito, ficou naquela terra. E naquela terra semeou Isaac. Naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Agora repita comigo. Porque o Senhor, porque o Senhor o abençoava. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Naquele mesmo ano, tá aqui, ó, pastor, deixa aqui para nós em nome de Jesus. No mesmo ano, 100 medida, semeou. Nós estamos semeando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Naquele mesmo ano, naquela terra, ele colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Quem vai abençoar a sua vida é Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Está aqui, irmão, é minha oferta. Em nome de Jesus, vamos fazer oração para que Deus possa abençoar. Nessa terra nós vamos semear, e nesse ano nós vamos colher ainda, em nome de Jesus, porque não é pecado não. Você semeia, você vai colher. Então vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa palavra veio para nós, Senhor, hoje. Que o Senhor, meu Deus, abençoe Isaac naquela terra onde muitos estavam passando fome, muitos estavam correndo para o Egito. O Senhor disse para ele: não vai para o Egito, porque eu vou te abençoar aqui. E aquele homem, Senhor, acreditou na tua palavra. Ele semeou naquela terra.
E ele colheu naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Então, meu Deus, começa a abençoar o teu povo, começa a abençoar a tua igreja, começa a abrir as portas, Senhor, que ainda estão fechadas. Começa, meu Deus, a fazer um milagre na vida, Senhor, financeira, na vida, meu Deus, do teu povo. Abre as portas, abre, meu Deus, os caminhos, Senhor, e faz o teu povo prosperar. Faz o teu povo prosperar, Senhor. Não importa se há fome, não importa, Senhor, se é humanamente falando impossível. O Senhor é Deus. E assim como o Senhor abençoa Isaac, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. E os que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Oh, glória, né? Pastor Roberto trazer a palavra abençoada para nós, né? Tá. Depois eu passo. Tá? Vamos fazer a oração, né? O pastor vai trazer uma palavra aqui em nome de Jesus. Vamos fazer a oração para que Deus possa conduzir, né, a vida dele mais e mais, como sempre tem conduzido, né? Ó, meu Deus e meu Pai, oh glória, Senhor, eu já posso sentir a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Meu Deus, usa o teu servo poderosamente, assim como o Senhor tem usado, Senhor. Usa, meu Deus, para nos trazer uma palavra direta, meu Deus, do teu trono, uma palavra, Senhor, direto do teu coração, meu Deus, aleluia. Abençoa o teu servo nessa noite. Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Então venha, Senhor, conduzir a vida, a boca, as palavras, Senhor, do teu servo aqui neste altar. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus. E que a tua palavra, Senhor, venha entrar em cada coração, a fim, Senhor, de nos trazer um renovo, de nos trazer, Senhor, uma visão, de nos trazer, Senhor, a tua presença, o teu poder, porque a tua palavra é alimento, Senhor. Então abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, meu Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom poder estar aqui mais uma vez, lidando com o que há de melhor nessa terra, que são os filhos de Deus. Queridos, você tem que entender que você é a obra-prima da criação. Deus, quando Ele quis fazer algo excelente, Ele resolveu fazer você. Então eu sempre me alegro quando Deus me dá a oportunidade de poder estar na presença dos filhos dEle. Porque foi por eles que Ele derramou até a sua última gota de sangue ali na cruz do Calvário. Amém? Mas eu quero dar só 2 avisos rapidamente. Amanhã, como a gente começou na semana passada, nós estamos mantendo, nós vamos continuar os nossos cultos de oração. Semana passada foi uma bênção. Aqui a gente vai interceder, a gente vai colocar a nossa família diante de Deus, vamos orar pela nossa igreja, vamos buscar a presença de Deus. Nossa, o pastor Rogério veio, o pastor Wagner, né? Segunda-feira passada foi glorioso, querido. E eu tenho certeza que amanhã será também. Então amanhã às 19h30, vamos estar aqui buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus, e será glorioso. E na próxima quinta-feira, estará aqui conosco nosso líder espiritual, nosso mentor, o bispo Dário Gonçalves, da nossa sede de Macaé. Ele vai estar aqui trazendo uma palavra do coração de Deus. Então eu te peço, esteja aqui, faça o esforço que você puder, né, para estar aqui. Vai conseguir, Flávio, quinta-feira? Tomara, vai dar certo, se Deus quiser. Né, e convide mais uma pessoa, né, o nosso bispo, ele é uma pessoa de Deus, um homem que eu já tenho a oportunidade de conhecer já há vários anos. Caminho junto com o bispo já há 12 anos. Então eu conheço, querido, o caráter, a índole, a vida. É um homem que se esforça para viver a santidade de Deus, para crescer na graça e no conhecimento. Então vai ser um dia de abençoar a sua vida, amém? Então nos ajude a divulgar, esteja aqui. Vou dar mais um aviso.
Nós estamos, querido, tentando de alguma forma criar uma visibilidade em questão de mídias sociais da igreja. Nós fizemos o Facebook da igreja e com 2 dias nós chegamos a 1.400 contatos, 2 dias apenas. Mas o que acontece? Eu e a pastora Flávia não somos de Campos, natural de Campos. Então, 90% dos nossos contatos ou são de Macaé ou são de Vila Velha. Não são da cidade de Campos, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer para a gente poder gerar esse engajamento aqui? Você precisa entrar dentro dessa página, por quê? Porque você sim, morador de Campos, tem conhecidos e o seu know-how é daqui. As pessoas que você conhece dessa cidade. Então você tem que entrar nessa página e nos ajude a compartilhar tudo que a gente posta. Porque na medida que a gente compartilha, vai para você. Quando você compartilha, vai para os seus amigos. E aí nós vamos, através de você, alcançar os seus amigos. Nós vamos começar a divulgar. E aí os seus amigos vão começar a conhecer os moradores aqui de Campos. Então nos acompanhem lá no Instagram, nos acompanhem lá no Facebook. As mensagens que a gente manda via WhatsApp, encaminhe para os seus amigos, compartilhe tudo que é, porque isso vai nos ajudar a criar essa visibilidade. Amém, queridos? Glória a Deus? Então vamos lá. Querido Deus, desde ontem Deus está ministrando uma palavra ao meu coração. E eu ontem já comecei a meditar em relação desse assunto. E hoje eu passei praticamente o dia discorrendo sobre isso para trazer uma palavra ao seu coração sobre isso. E ela é essencial para esse momento em que a igreja está vivendo na terra. Eu sei que a gente gosta de ouvir sobre muitas coisas, mas é muito importante a gente ouvir sobre aquilo que torna-se ao longo dos anos a nossa base. Por quê? Porque, querido, se você for ver um prédio que desmorona, muitas vezes ele desmorona, mas a sua base ainda está intacta. Ele desmoronou por algum erro arquitetônico e de engenharia no meio do processo. Existem coisas na nossa vida que tem que ser a nossa base. Existem características que têm que ser forjadas em nós para quê? Para que possamos suportar o dia mal. Só que essa característica de hoje aqui, eu quero falar sobre isso porque talvez isso tenha atrapalhado muitos de nós a vivermos as promessas de Deus. Eu quero discorrer sobre isso, eu quero que você fique muito atento, porque eu sei que Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem um ministério para você, Deus tem um chamado para a sua vida, e talvez isso possa estar atrapalhando. O tema da mensagem dessa noite é maturidade espiritual. Então eu queria ler o texto áureo com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, por gentileza. Nós vamos ler bastante. Se você tiver como anotar, anote para que você possa ler na sua casa novamente, amém? Primeira Coríntios 11, 13 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo, que de forma muito sábia, de forma muito elegante, ele está nos ensinando uma coisa chamada fase. E questão de fase, vamos trazer para o âmbito físico, cronológico. Todos nós obrigatoriamente vamos passar. Alguns de nós aqui têm 40, outros têm 52, outros têm 33, como eu. Só que, indiscutivelmente, todos nós um dia tivemos um dia de vida. Todos nós um dia fomos um bebezinho que precisamos ser carregados no colo, termos a nossa fraldinha trocada, tomarmos banho. E indiscutivelmente nós um dia estávamos indo pela primeira vez para a escola sendo uma criança. Só que mesmo com todo o nosso esforço para permanecer sendo criança, nós crescemos. Por mais que nós gostássemos de ser criança, por mais que nós gostássemos de ser adolescente, por mais que nós gostássemos de ser jovem, as fases elas passam. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que o quê? Que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Só que eu não posso viver sendo menino a vida inteira. Eu não posso viver como criança a vida toda. Eu
deixar de ser menino para me tornar um homem. É uma fase. Nós um dia somos meninos, depois crescemos e nos tornamos adultos. Só que isso no âmbito físico é obrigatório. Você querendo ou não, você fisicamente amadurece. Só que nós não somos um ser somente físico. Nós somos um ser que tem um corpo, que tem um espírito e uma alma. Nós somos uma tríade. E no que diz respeito à maturidade, Deus espera que não só o nosso físico, que é obrigatório, amadureça, mas que também espiritualmente e emocionalmente nós também sejamos maduros. Maduros espiritualmente, maduros fisicamente e maduros emocionalmente. Por quê? Porque Deus não trabalha com criança. Porque quando Deus fala da sua igreja, Ele fala de uma noiva. E Deus, Ele não é aqueles sheiks árabes que se casa com criança. O Senhor, Ele enviou o Espírito para preparar uma noiva, alguém pronta e preparada para casar-se com o Cordeiro. Logo, Ele requer que a sua igreja seja uma igreja madura. Não só no corpo, que é obrigatório, como também no espírito e na alma. O que falar de um homem que tem 40 anos de idade, não trabalha, mora na casa dos seus pais, acorda às 11 horas da manhã e passa o dia jogando videogame? Eu posso dizer que esse homem, no seu caráter, na sua personalidade, amadureceu? Só que fisicamente ele é um homem maduro. Porque biologicamente, a biologia diz que um homem maduro, uma mulher madura, é quando ele está pronto e apto para reproduzir. Você entrou no estágio da reprodução, você é alguém maduro. Só que hoje nós estamos vendo que pessoas estão envelhecendo, mas não estão amadurecendo. Pessoas que passam de uma fase para outra, mas querem viver presos lá atrás. Presos nos erros do passado, em quem eram lá atrás, na forma que pensavam lá atrás, na forma que sentiam. E o apóstolo Paulo disse, era muito interessante você pensar como menino enquanto você é menino. O problema é quando você passa de fase, mas quer continuar sendo quem você era. Aí não dá. Certamente esse ser humano que envelhece, mas não amadurece, se torna um parasita na sua família. Alguém que só traz despesa, mas nunca assume responsabilidade. Alguém que está sendo um peso morto para o resto dos seus familiares. Por quê? Porque apesar de que fisicamente ele envelheceu, o seu corpo amadureceu, só que o seu caráter, a sua alma e o seu espírito continuam presos lá atrás. Alguns na psicologia chamam isso de síndrome do Peter Pan. Do menino que não quer crescer, do menino que não quer envelhecer. E eu ministrando e pensando sobre isso, Deus começou a ministrar sobre mim, para mim, sobre a maturidade espiritual. Muitas pessoas se pegam naquele versículo que fala bem assim, ó: se vocês não forem como crianças, de forma alguma entrará no reino dos céus. Só que Jesus, Ele não está nos chamando para viver como meninos. Jesus está dizendo que se você não for puro, simples e inocente como uma criança, Ele não está dizendo que você e eu tenhamos que ser criança. Sabe por quê? Porque Jesus não faz nada grande com pessoas pequenas. Jesus não faz uma obra em meninos. Ele até nos chama enquanto somos meninos, mas só cumpre depois que nós nos tornamos homens maduros. Que isso, pastor? Mateus capítulo 5, verso 48. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se a gente for buscar a síntese, a essência da palavra perfeito, em grego é a palavra teleios. E teleios não é perfeição de impecabilidade. Teleios é o quê? Teleios significa plenamente desenvolvido, amadurecido, completo, maduro, adulto.
Então, trazendo a essência do texto, Jesus está dizendo: sede, pois, maduro, como é maduro o vosso Pai que está no céu. O que Jesus está nos requerendo agora? Que nós estejamos preparados para a obra que Ele tem para nós. A palavra teleios vem do substantivo telos, que significa um fim, uma meta, uma finalidade. Uma ferramenta que cumpre bem o seu trabalho, é uma ferramenta dentro da cultura grega perfeita. Ela está fazendo aquilo para o qual ela foi chamada para fazer. Deus requer de nós maturidade. Por quê? Porque senão nós não teremos frutificação. Davi, antes de morrer, ele chamou o seu filho Salomão, e ele foi dar as orientações para o reinado de Salomão. E olha o que diz as primeiras orientações de Davi. 1 Reis capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Reis capítulo 2, verso 1 e 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Esforça-te e sê homem. E de forma nenhuma Davi estava falando de uma questão machista, falando para que Salomão tivesse muitas mulheres. Não, Davi estava dizendo: olha, para você conseguir fazer o que Deus tem para você, na grandeza daquilo que Deus tem para você, não dá para ser menino, não dá para ser criança. Se você quiser ser um rei como seu pai foi, seja maduro, seja crescido, seja adulto. Por quê? Porque Deus chama menino, mas Deus só usa adulto. E eu não estou dizendo nada de forma cronológica, querido, porque tem muito homem de 30, 40, 50, 60 tão imaturo quanto jovens de 20. Tem crentes de 10, 15, 20 anos de igreja tão imaturo quanto pessoas que acabaram de nascer na fé. Muitas vezes as pessoas viram e falam assim: mas pastor, eu tenho tanta promessa de Deus na minha vida, Deus já disse que vai fazer tanta coisa, e eu não vejo nada acontecendo. Sabe por que não está acontecendo? Porque ainda é menino, porque ainda não amadureceu, porque ainda é inconstante na fé. Nós vamos entender a característica disso, e por que Deus nos chama a maturidade. Vamos ver algumas características de quem é menino na fé. Vamos lá? Vamos comigo? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, 2 e 3. 1 Coríntios 3, verso 1, 2 e 3. Eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu queria muito falar com vocês com homens, falar olhando no olho de homens, mas eu não pude falar como a espirituais. Eu tive que falar como se fala com uma criança, como meninos em Cristo. E olha só o motivo. Verso 2. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Primeira característica de pessoas espiritualmente imaturas: inveja. Pastor, o que é inveja? É o incômodo exagerado com o sucesso e a bênção do irmão. A pessoa, ela se sente ligeiramente incomodada quando o ministério do irmão avança, quando o irmão prospera, quando o irmão consegue trocar de carro, quando o irmão faz uma pregação e dá certo. Ela se sente intimamente incomodada. Por quê? Porque ela não consegue evoluir, mas o que satisfaz ela é ver o irmão pior. Então ela tem inveja dentro do coração dela. Ela não consegue se alegrar com a bênção do outro, ela não consegue se alegrar com o sucesso do outro. Então no íntimo dela, ela vai encontrar algum jeito de desprezar o sucesso do irmão. Porque no final, no fundo do fundo, o que está orientando o coração dela é um sentimento de inveja. E o sentimento de inveja só habita no coração dos meninos. Primeira característica de meninos na fé: são invejosos. Querem tudo para si, se não for eles não podem ser ninguém. Segunda característica: contenda.
A pessoa, ela faz rixa, discórdia, ela briga. Ela tem que ter razão o tempo inteiro. Ela arruma motivo, como diz no passado, ela quer arrumar chifre na cabeça de cavalo. Ela vai procurar uma coisa para poder brigar. Ela quer confusão. Terceiro, dissensão, disputa. Ela quer ser melhor. Se eu vou varrer o chão, eu tenho que falar, eu varri o chão melhor do que o pastor Wagner. Porque se fosse eu no lugar da pastora Flávia, eu tinha feito de outra forma. E ela tem questão de fazer disputa entre si e outro, para mostrar quem é melhor nessa jogada. Isso são características de pessoas infantis. Paulo disse, eu não pude trazer um maná para vocês, uma comida profunda. Por quê? Porque vocês não podem compreender, porque vocês estão cheios de inveja, cheios de contenda e cheios de dissensões. Isso são características de alguém que espiritualmente ainda não amadureceu. E nós temos que passar o nosso coração em xeque. Por quê? Porque se existem esses sentimentos dentro de nós, nós vamos ser impedidos de viver o propósito de Deus. Mesmo tendo promessas, mesmo tendo palavras, e mesmo Deus usando profetas para dizer, não vai acontecer enquanto formos meninos. Outra característica de quem é menino na fé, desejam ser o centro das atenções. Você já viu uma criança como é que ela funciona? Se uma criança, ela tá todo mundo falando e ninguém ouviu o que ela fala, o que ela faz? Ela grita, ela se joga no chão, ela faz pirraça. Por quê? Porque ela quer ser o centro da atenção. Ela quer que todos os olhos estejam voltados para ela. E também existem homens e mulheres que são assim. Eles querem ser o centro da atenção, querem que todos olhem para ela. Olha como eu sou bom, olha como eu faço. Se eu não estiver aqui, ninguém faz. E se aparecer alguém que faça também o que eu faço, eu fico de biquinho e vou para o meu canto e cruzo o braço, porque só eu posso fazer, porque eu tenho que estar em evidência. Mas os maduros em Deus, eles fazem como João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Outra característica de alguém que é menino na fé, são inconstantes. Eles não conseguem ter uma constância na vida com Deus. Ora estão bem, ora estão mal. Ora amam a igreja, ora não amam a igreja. Ora amam o seu pastor, ora não amam o seu pastor. Ora você pode contar, ora você não pode contar. Sabe por quê? Porque elas são inconstantes. São como um prego na areia. Qualquer coisa derruba, qualquer coisa balança. Sabe quem era assim, querido? Um dos apóstolos de Cristo. Sabe quem era? Pedro. Pedro era um homem inconstante. Os 3 anos que Jesus caminhou com Pedro, algumas vezes você vê Jesus mudando o nome de Pedro, de Simão para Pedro, mas você vê que algumas vezes Jesus ainda continuava tratando Pedro pelo antigo nome. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, mas depois disso, ele continua em algumas circunstâncias chamando Pedro pelo nome antigo dele. Por quê, queridos? Porque o nome Pedro significa oscilante, vacilante, instável. Pedro era assim, um homem que tinha sua estabilidade, um homem que era tão explosivo, que se ele ouvisse aquilo que ele não gostava, estava arriscado ele ir embora, não querer voltar mais. Um homem que quis colocar Jesus na parede e impedir Jesus de cumprir o seu propósito, que era ir para a cruz. Pedro era esse homem constante, vacilante. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 21, por gentileza. Lucas capítulo 21, verso 32. Diz assim, verso 31 e verso 32, quer dizer. Não é esse versículo não. Eu anotei errado, gente. Deixa eu ver se é verso. Se alguém achar, depois me fala. O versículo diz o seguinte, ó:
Jesus vira para Simão e fala bem assim: Simão, Simão, Satanás já recebeu autorização para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não morra, e você, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Querido, Jesus disse isso para Pedro, momentos antes de morrer. 3 anos caminhando com Pedro, Jesus fala: Pedro, quando você se converter, você ajuda os teus irmãos a caminhar. Olha o que Jesus diz: você é tão oscilante, você é tão alto e baixo, que você não deu provas da sua conversão ainda. Sabe por quê, Pedro? Você ainda não amadureceu. Você ainda é um menino. Mas eu espero, vê se é o fiozinho aí, amor, do lado. Você ainda não amadureceu. Você ainda é um menino, sabe por quê? Por causa da sua inconstância. Queridos, Deus não confiará obra mínima ou máxima na vida de alguém que é inconstante. Deus não entregará o mínimo trabalho com alguém. É 22, 32. Eu anotei 21 aqui. Olha o versículo como é que diz. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Deus não entregará a mínima obra nessa terra para alguém que Ele não possa confiar que vá até o final. Muitas pessoas têm muitas promessas, muitas pessoas têm muitos talentos, têm muitos dons, têm muita habilidade, mas estão esbarrando na falta de maturidade. Por quê? Porque eles acham que podem tratar o reino de qualquer forma. Aí quando as coisas não acontecem, eles ficam com raiva do pastor, como se a culpa fosse do pastor. Ficam com raiva do líder de célula, do líder do departamento, e às vezes com raiva até de Deus. Deus, o Senhor me prometeu, mas não está cumprindo. Sim, querido, Ele prometeu. E quem fez a promessa é fiel para cumprir. O problema é que nós não estamos querendo crescer às vezes. Tem inveja, contenda, dissensão. Queremos ser o centro das atenções, somos inconstantes. Tem pessoas que não conseguem vir 3 cultos seguidos na igreja. Eu te pergunto, como a gente vai conseguir ter uma regularidade em Deus, se uma coisa tão simples a gente não consegue? Eu sei que tem pessoas que passam por problemas, tem problemas com saúde, problemas com parente internado, igual a nossa irmã Márcia está passando uma guerra. Minha filha, a sua vitória está certa em nome de Jesus. Você faz uma viagem, igual nossos irmãos Paulo e Carmen estão viajando a trabalho lá em Minas Gerais, vão voltar amanhã. A gente sabe que isso acontece, mas tem pessoas que por motivo algum faltam ao culto. Aí eu te pergunto, como é que Deus vai confiar em você se você não se mostra confiável? Como é que o seu pastor vai confiar em você se você não está disponível? Como é que Deus vai entregar uma obra nas suas mãos, sendo que no pequenininho você não é fiel? Sendo que a palavra de Deus disse: seja fiel no pouco e será colocado sobre o muito. Outra característica de quem é menino: não gostam de ser corrigidos nos erros, não gostam de ser exortados. Uma criança, ela não gosta de ser chamada a atenção, não gosta de ser repreendida, ela não gosta de ser corrigida. Mesmo nós sabemos que a correção é um ato de amor para com a criança que estava fazendo algo errado. Só que um irmão que ainda não é maduro, quando ele for corrigido em amor, ele vai ficar com raiva, ele vai fazer biquinho, ele vai fingir que vai embora, não volta mais. Ele vai passar 3, 4 cultos sem vir na igreja. Ele vai trocar de igreja e vai para outra. Por quê? Porque além de ser inconstante, ele não gosta de ouvir a verdade. E quando ele escuta a verdade, ele vira as costas e vai embora. O que é isso, pastor? Ainda é menino na fé. E é por isso que as coisas não estão acontecendo. Parece que você está remando contra a maré. Você tenta ir, você se esforça, só que a imaturidade prende você como uma corda para trás e você não consegue avançar. A última que eu anotei aqui, eu ia anotar um monte aqui, mas a gente ia ficar pregando até amanhã. Mas essa que eu anotei aqui diz que
Os meninos da fé, os meninos ainda que não amadureceram, só gostam dos benefícios do reino, mas nunca desejam assumir as responsabilidades dos seus atos. Eu quero a presença gloriosa que o culto me dá. Eu quero ouvir a música linda que é cantada. Eu quero ouvir a pregação maravilhosa. Eu quero vir receber a minha bênção. Eu quero vir receber a unção do óleo. Mas se o pastor falar, vamos evangelizar, não fui chamado para evangelizar, não. Se o pastor falar, olha, temos que fazer um mutirão, vamos limpar a igreja, não, eu não posso vir limpar a igreja, não. Olha, tem que ser fiel no dízimo, fiel na oferta, não, eu não quero compromisso com a igreja, não. Ele só quer aquilo que é bom, mas quando chega a hora de assumir responsabilidade, ele foge. Por quê? Porque é criança. Eu estava vindo no carro agora, interessante, que a gente fala conversando com o Benjamin, aí a gente falou bem assim, olha, a Isabela está chegando, hein? E eu vou colocar você para nos ajudar. Você vai limpar a fraldinha dela, vai dar banho. Ele, eu não. Eu falei, mas por que, filho? Até esses dias eu estava limpando você não pode ajudar papai? Ele, você estava fazendo porque você é adulto, eu sou criança. É assim que criança faz. Criança, ele vai lá brincar com a criança. Mas se ele tiver que fazer alguma coisa que impera responsabilidade, ele sai. E assim está cheio de pessoas dentro das igrejas. Pessoas que querem estar no ambiente da igreja, que querem as amizades da igreja, o auxílio da igreja, a paz que a igreja traz, mas não querem assumir responsabilidades, só querem os bônus. Mas quando ela tem que assumir a sua parte, como eu mandei na historinha para vocês, no grupo de líderes lá, na hora que tem que empurrar o barquinho para a água, ela não quer esse esforço. Ela quer esperar que alguém empurre o barco para a água para ela pular dentro. Deus não trabalha com meninos. Por isso a temática maturidade espiritual é tão importante. Por quê? Porque por mais capacitado, por mais talentoso, por mais que Deus tenha promessa na sua vida, nada vai acontecer e não vai haver frutificação se não houver primeiro maturidade. Conseguiu não, amor? Abra sua Bíblia então em Hebreus capítulo 5, verso 12. Se você quiser, você anote, por gentileza. Hebreus capítulo 5, verso 12, até o verso 14. Todos acharam? Novo Testamento, queridão, lá no finalzinho. Tá ligando, amor? Amém. Vamos lá então? Hebreus 5, a partir do 12 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos ou maduros, teleios, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem como o do mal. Paulo está dizendo bem assim para os hebreus, perdão querido, eu acho que foi Paulo, mas não tem como provar. O escritor aos hebreus diz que olha só, pelo tempo que vocês são crentes, já era para vocês estarem ensinando os novos, já era para vocês estarem maduros o suficiente para treinar os novos convertidos que vêm, era para vocês estarem ensinando com exemplo como proceder. Mas agora eu tenho que voltar aqui de novo para poder pegar esse monte de crente de ano e ensinar o básico para vocês. Voltar, eu tinha que estar dando feijoada espiritual, mocotó espiritual, e eu estou tendo que trazer leite para vocês de novo, porque vocês ainda não quiseram crescer, quiseram permanecer meninos. O escritor aos Hebreus está dizendo isso. Vocês já eram para estar ensinando. Quanto tempo tem isso? Quantos anos vocês estão na fé? O problema é que vocês envelheceram na igreja, mas não amadureceram na igreja, ó Hebreus. Porque vocês estão tendo que aprender como os novos convertidos.
Queridos, eu tenho uma tese comigo. Ninguém é obrigado a saber muito quando chega. Todo mundo chegou da mesma forma, querido. Sem saber nada, sem entender nada, sem experienciar nada. O problema é você entrar ano, sair ano e continuar da mesma forma. Você não se esforçar, não querer ler, não querer meditar na palavra, não arrumar boas literaturas, não se aprofundar na oração, e você entra ano e sai ano da mesma estatura espiritual do que quando você começou. Isso é um problema. Pessoas que a vida inteira dependem de alguém para carregá-la no colo, querido. É necessário que sim, no começo a minha mãe me pegasse no colo e me levasse para onde quer que eu precisava ir. Mas imagina a minha mamãe, a dona Magnólia, com 62 anos de idade, 1,60 m, com um homem de 1,90 m no colo, carregando. Tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar essa cena com a minha mamãezinha tentando, pastor Wagner, me levar no colo. Você acha que ele ia suportar? Mas tem homens e mulheres dentro das igrejas, com anos de crente, querendo ser carregados para cima e para baixo. Se o pastor não me ligar, eu não vou na igreja. Se o líder de célula não me ligar, eu não vou na igreja. Querendo continuar sendo carregado, querido. Você passou pelo processo de ser carregado. Você começou a sua caminhada com alguém, te discipulando em oração, te instruindo na palavra. Mas agora é hora de andar com os próprios pés. Agora é hora de assumir responsabilidade. Agora é hora de crescer. Porque, eu vou repetir, Deus não trabalha com criança. Deus chama criança, mas trabalha com maduros. Eu vou repetir isso, que isso vai ficar gravado na sua mente. E no final nós vamos dar 2 exemplos sobre isso. E no verso 14 ele diz, conseguiu ou não? No verso 14 ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os maduros, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Queridos, tem crentes que apesar de tantos anos de vida, não sabem discernir o que vem de Deus e o que não vem. Benjamin Laurinho, ó, baixinho, viu? Não sabem discernir. Se veio uma informação no Facebook, não sabe se aquilo é da Bíblia ou que não é. Você tem que tomar uma decisão. Vem crente às vezes falando assim: pastor, eu posso fazer isso? Querido, quem dita quem você pode fazer não é o pastor. Você não tem uma Bíblia em casa, não. Você não tem um joelho para você orar, não. Mas sabe o que acontece? Estamos sendo uma geração de meninos que estão sendo tutelados a vida inteira, dependendo de alguém para não colocar nos ombros e nos carregar. Muito pastor está morrendo, suicidando, doente. Sabe por quê? Porque um monte de ovelha não quer caminhar, só querem subir nas costas de alguém, alguém carregá-la para cima e para baixo. Sabe quando é que uma pessoa assim vai viver o tempo máximo, a comida sólida de Deus? Nunca. Porque o alimento sólido é para os maduros. As crianças continuarão tomando leite para não morrer. Mas o desejo de Deus é que as crianças amadureçam. Que as crianças saiam do lugar de pequenez e comecem a sentar na mesa dos adultos. No ramo dos negócios diz isso, quando um empresário pequenininho chega no estágio de ter um acordo com um empresário grande, ele fala assim: agora eu vou sentar na mesa dos adultos. Quando é que você vai decidir sentar na mesa dos adultos, querido? Quando é que você vai decidir sair desse lugar de inconstância, desse lugar seu de inveja, desse lugar de contenda, desse lugar de pequenez, vendo tudo acontecer na vida dos outros, enquanto a sua vida retrocede? E você colocando a culpa em todo mundo, porque criança faz isso. Criança não assume a responsabilidade, a culpa é sempre do outro, ó. É o pastor, é o líder, é não sei quem, é o outro, mas nunca fala: a culpa foi minha, porque eu fui fraco, porque eu fui menino. Um maduro sabe discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Isso o maduro faz, mas o menino não sabe. Vemos direto aí crianças pegarem cloro e tomar. Sabe por quê?
elas acham que é suco de abacaxi. Sabe por quê? Porque a criança, ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Mas um adulto só toma cloro enganado se ele quiser, ou se ele estiver tentando alguma coisa contra a sua vida, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que Paulo diz, escritor aos Hebreus diz, ó, os sentidos são exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas 4, 1. Abre aí. Aleluia. Vocês estão me entendendo, gente? Deus está falando com você aí? Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado dos seus pais. Versículo 1 e versículo 2. Paulo está dizendo, quando o herdeiro é uma criança, ele é muito mais um servo do que o dono. Ele só se torna dono quando ele cresce. Porque enquanto ele não cresce, ele vai precisar de alguém para tutelar, para guardar, para guiar. Todos nós chegamos assim um dia, pequenininhos na fé. Alguns estão chegando agora, vocês são infantis, bebês na fé. Nós vamos carregar vocês no colo, nós vamos alimentá-los com leite, nós vamos ensinar vocês a andar. Mas para vocês receberem aquilo que Deus tem, a herança que Deus tem, é necessário o processo. Qual o processo, pastor? Nascer, crescer para receber. Não é só o nascimento. Tem que ter nascer, crescer, aí sim o receber. É o que Paulo está dizendo. Quando o herdeiro é menino, ele é dono, só que ele não recebe nada, porque ainda é menino. Deus não entrega nada grande na mão de crianças. Mesmo tendo promessas, mesmo Deus chamando, mesmo aparecendo um anjo para você, Deus pode até te prometer, mas entregar só quando você crescer. Só quando eu crescer. Por que, pastor, a temática maturidade é tão importante? Porque só uma igreja madura vai impactar o mundo, querido. Só crentes maduros vão frutificar na fé. Porque nós frutificamos aquilo que nós somos. Nós reproduzimos. Se nós somos cristãos inconstantes, nós vamos reproduzir crentes inconstantes. Aqueles que nós ganharmos e observarem a nossa vida vão nos imitar. E nós vamos então criar ovelhas defeituosas. E quando isso não acontece, o que a gente faz? Não frutifica, porque a gente olha para dentro de nós e vê que a gente não é modelo para ninguém. Então a gente fala bem assim, quer saber do negócio? Vou frutificar não. Porque se eu for frutificar, alguém vai olhar para mim e vai ter problema, porque a minha vida não é modelo. Por isso que, querido, a gente entra ano, sai ano e tem pessoas que não conseguem ganhar uma alma para Jesus. Não conseguem convidar ninguém para vir à igreja, sabe por quê? Porque ainda são meninos. A temática maturidade espiritual é necessária, porque só uma igreja madura irá trazer o avivamento para a nossa geração. E Deus, Ele deseja a maturidade da igreja. Quando eu falo a maturidade da igreja, eu estou falando da nossa maturidade pessoal, porque quando nós amadurecemos, em conjunto a igreja amadurece. Quando nós amadurecemos, a igreja, a instituição, o organismo vivo amadurece junto. Não tem como ser ao contrário. Não é a Gileade que amadura e vai trazer para vocês. Não, é vocês, a gente junto que vai trazer a maturidade para a nossa bandeira. E Deus proveu algo e coisas para que a gente seja maduro. Ele deseja isso. Quer ver? Vamos ler juntos. Hebreus capítulo 5,
Efésios capítulo 4, a partir do verso 11 até o verso 16. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação, segura aí, do corpo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque o próprio Deus, Ele mesmo, separou uns para apóstolos, outros para evangelistas e profetas, outros para mestres e doutores. Nós chamamos isso de 5 ministérios. Os 5 ministérios é a provisão de Deus. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deus separou 5 unções: apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Para quê? Para que nós, nesses 5 ministérios, nessas 5 unções, possamos ser o quê? Aperfeiçoados do nosso ministério, edificados como corpo de Cristo. Deus criou a gente, nos chama de corpo, e o corpo precisa evoluir, crescer, amadurecer. Não é assim que o nosso corpo faz? E Deus também, a sua igreja, espera que a sua igreja assuma esse lugar de maturidade, porque senão nós vamos ficar aí, jogados de um lado para o outro, sendo bombardeados por Satanás, sem fincar raiz em nenhum lugar e sem frutificar, que é pior. Paulo está dizendo, existem 5 ministérios que Deus enviou para que vocês sejam aperfeiçoados, para que vocês cresçam, sejam edificados. Verso 13: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem maduro. Os ministérios irão existir e estarão na terra para nos aperfeiçoar, até o momento que nós sejamos o quê? Amadurecidos, à medida da estatura completa de sede santos, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no... Deus vai usar o apóstolo, Deus vai usar o profeta, Deus vai usar o evangelista, Deus vai usar a unção pastoral, o mestre, para quê? Para nos conduzir ao crescimento. É isso que Deus está fazendo aqui. Está expondo as nossas entranhas para que nós venhamos evoluir, crescer, desenvolver, edificarmos a igreja crescendo, não estagnada. A igreja tem que estar em franca expansão. Quando eu falo igreja, eu falo você. Você tem que expandir a sua vida com Deus, expandir o seu devocional, expandir o seu compromisso, tem que aumentar. Porque senão Deus não vai te entregar o que Ele prometeu. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha aí, olha a inconstância de novo. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Queridos, tem pessoas que a gente prega na igreja num dia, no outro dia ele vai para Facebook, para a internet, vê a pregação, ele fica todo embaralhado, ele não sabe quem fala a verdade. Um dia ele segue a religião tal, outro dia ele está na religião B, no outro dia está na religião C. Sabe o que é isso? São meninos que, por não terem crescido em Deus, aonde o vento sopra ele vai, que não sabem discernir o que é certo, o que é errado. Um bebê, ele não resiste, ele não esboça esforço para reter que ele está sendo roubado. Quem pegar o carrega. Mas um homem adulto, uma mulher adulta, se ele não quiser ir para algum lugar, vamos ter que forçar muito para ele poder ir, porque ele sabe se defender. Mas os meninos, eles são levados por dentro de ventos de doutrina. Alguém falou uma coisa que eu gostei, eu vou seguir ele. Agora falou um negócio que eu não gostei, eu vou seguir outro. Agora falou que eu não gostei, agora eu vou seguir outro. O pastor tal me exortou, vou procurar o outro.
Ah, o outro também me exortou, vou procurar outro. Ah, outro também, vou procurar outro. Isso é menino. Só menino é levado por vento de doutrina. Volta, amor, 14. Pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo é um cabeça de um corpo que está evoluindo. A igreja, ela foi chamada para expandir. A igreja foi chamada para evoluir. Você chega a beber, mas você cresce. Pastor, a gente cresce até qual estágio? Até o estágio que nós venhamos reproduzir filhos com excelência. Nós vamos entender se estamos chegando à maturidade, se nós estamos reproduzindo filhos com lealdade, com justiça, com obediência, com santidade. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7 que se conhece a árvore pelo fruto que ela dá. A árvore pode ser bonita, frondosa, pode usar um terninho bonito, uma Bíblia debaixo do braço, dizer glória a Deus para cima e para baixo, mas nós seremos conhecidos pelos frutos que nós damos. É assim que se conhece um homem e uma mulher de Deus. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo bem ajustado, ligado, unido, com homens e mulheres maduros, ele faz o quê? Aumenta. A temática maturidade ela é importante, porque sem maturidade você não evolui. Sem maturidade você não vive as promessas de Deus. Sem maturidade você não desenvolve o seu ministério. Sem maturidade você vai botar as mãos, e tudo que você botar as mãos não vai dar certo. Não vai avançar, não vai prosperar. Sabe por quê? Porque ainda não cresceu. Porque ainda não desenvolveu. Vou dar 2 exemplos para vocês. A palavra de Deus fala que o dia Samuel quis, enviado por Deus, levantar um rei da casa de Jessé. E a palavra de Deus fala que Deus escolheu um jovem, o filho mais novo de Jessé, o 8º filho, chamado quem? Davi. E a palavra de Deus fala que na sala da casa de Jessé, Samuel pega um chifre de azeite e derrama sobre a cabeça daquele jovem, consagrando Davi a rei de Israel. O que aconteceu com Davi depois que ele foi ungido rei de Israel? Alguém pode me responder? Alguém? Alguém? O que aconteceu depois dessa unção? Alguém? Alguém? Sabe o que aconteceu? Nada. Acabou a unção ali, Samuel foi embora. Jessé, filho, volta pro campo para apacentar suas ovelhas. Estou sozinho lá, cara. Volta para lá, cara. Continua o que você estava fazendo. Só que 13 anos se passaram. Davi enfrentou um leão. Davi enfrentou um urso. Davi matou um gigante. Davi se transformou num dos maiores heróis de guerra que Israel já viu. Saul tentou assassinar Davi por 23 tentativas. Davi teve que fugir. Davi teve que se esconder em caverna. Davi teve que se fingir de louco para sobreviver. Davi, uma certa feita, seu último teste, eles tinham uma cidade chamada Ziclag, e eles iam lutar contra o rei filisteu, contra Israel. Mas o pensamento de Davi era o seguinte: eu vou com o rei filisteu, quando eu chegar na guerra, eu me viro e luto em favor de Saul. O rei descobriu isso e falou o seguinte: quer saber o negócio? Davi, volta para casa, quero você que não. Quando Davi voltou para sua cidade chamada Ziclag, os amonitas tinham invadido Ziclag, levado as mulheres embora, as crianças embora e roubado tudo. Quando os soldados de Davi viram que eles tinham sido saqueados, eles falaram bem assim: vamos apedrejar Davi e os seus próprios soldados. E Davi teve que orar, se reanimar no Senhor e ir atrás dos seus
adversários, vencer a batalha e trazer todo mundo de volta. Depois disso, Saul morreu e Davi foi ungido rei de Israel. Pastor, por que foi necessário tantos anos? Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o processo da maturidade. Nesse processo, vamos ter que matar leões, vamos ter que matar ursos, vamos ter que matar gigantes, vamos ter que enfrentar a oposição. Outro personagem é José. A palavra de Deus disse que Deus deu 2 sonhos a José. E na mente de José ele iria governar, porque Deus mostrava para ele que 11 estrelas e o sol e a lua se prostravam diante dele, o seu segundo sonho. E na mente de José, na mente de menino de José, José dizia o seguinte: os meus irmãos vão me servir, o meu pai vai me servir, eu serei alguém grande e serei servido pelos meus irmãos. E quase igual, durante também de 11 a 13 anos, depois de ter tido o sonho, nada aconteceu com José de bom. Mas José começou a ser invejado pelos seus irmãos. José foi jogado na cova, num poço vazio. Depois foi vendido como escravo. Depois foi comprado no Egito. Depois que ele chegou no Egito, ele começou a se dar bem. A mulher de Potifar, o cara que o comprou, quis se deitar com José, quis ter relação com ele. Ele disse: eu não posso. Como poderia eu fazer mal ao meu Senhor e pecar contra Deus? Porque eu governo sobre toda a casa. Mas ele me disse: não toque na minha esposa. A mulher tentou agarrar José. José fugiu, mas a capa ficou para trás. Então ela começou a gritar e prenderam José. E José ficou 2 anos preso. Depois disso, José interpreta o sonho de Faraó, se transforma no governador, gerenciando os 7 anos de vaca gorda. Quando já estava 2 anos de vacas magras, a palavra de Deus fala que os seus irmãos foram no Egito comprar comida, porque já não tinha comida em canto nenhum. E José reconheceu os seus irmãos. José fez um teatro, fingiu que não era ele, falou em egípcio para eles não entenderem, em grego para eles não entenderem, colocou algumas coisas escondidas dentro do saco de mantimento para prender um dos irmãos, e no final, José se revelou e falou: eu sou José, o irmão que vocês tentaram matar, o irmão que vocês venderam. Querido, pensa que uma pessoa tenta te matar e você se encontra com ela depois, qual vai ser a sua reação? A reação normal de um homem comum é a vingança. Vocês tentaram me matar quando vocês podiam, agora quem pode sou eu. Se José não quisesse ir no extremo, sabe o que ele podia fazer? Para vocês eu não vendo. Mas não foi isso que José fez. A palavra de Deus diz que José se revelou aos seus irmãos e falou o seguinte. Coloca aí, amor, Gênesis capítulo 45, verso 9 a 11. Gênesis 45, do verso 9 ao verso 11. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda me haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e a tua casa, e tudo que tens. Nessa hora em que o menino José poderia se vingar, mas ele já não era mais o menino José. Agora ele já era o homem José. O menino José pensava assim: os meus irmãos vão me servir. Mas o homem José entendeu: Deus me enviou na frente para que eu sirva aos meus irmãos. A partir daquele momento, era José que trabalhava para manter a sua casa, e não os seus irmãos que sustentavam ele. Vocês estão conseguindo entender por que Deus espera o processo? Se Deus entrega o governo para José enquanto ele era menino, ele tinha destruído os seus irmãos.
Porque menino se vinga.